Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ana Carolina, eu sou enfermeira e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a sífilis, né? Um assunto assim que está precisando ser falado devido a essa reemergência que a gente está sofrendo aqui no nosso país. Sífilis, que é uma doença bastante antiga e que teve um tempo de praticamente erradicação, era uma doença que a gente quase não via, e nos últimos anos, infelizmente, a gente está vendo casos abruptos, casos constantes, principalmente na população de mulheres grávidas, e aí vem o problema da sífilis congênita, enfim. É um assunto que precisa ser abordado, é um assunto que precisa ser falado e entendido de maneira mais ampla, né? A nossa aula de hoje ela vai ser inteira baseada no último protocolo do Ministério da Saúde, né, o PCDT, Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas. Então ele saiu em junho agora de 2019, então está extremamente recente e ele é um protocolo assim excelente. Ele é o protocolo para todas as infecções sexualmente transmissíveis, né? Então tem todas elas lá, ele é bem completo, bem interessante, né? E aí as coisas já começaram a mudar nele também, até mesmo na questão da terminologia, né? Antes eu até já peço desculpa, porque muito provavelmente durante a aula eu vou falar DST, mas como vocês já devem estar cientes, o termo mudou. Hoje a gente não fala mais DST e sim IST. E uma dessas mudanças foi justamente a sífilis que nos fez mudar essa visão. Porque quando a gente fala doença sexualmente transmissível, a gente pensa, sempre que fala a palavra doença, né, melhor dizendo, a gente sempre pensa em algo que vai ter sinais e sintomas. Mas quando a gente pensa nas nossas doenças, nas nossas infecções sexualmente transmissíveis, um exemplo, a sífilis é uma doença, é uma infecção que nem sempre vai ter sinais e sintomas. Aliás, é muito frequente que na sífilis a gente tenha períodos longos de latência, ou seja, períodos longos no qual o paciente ele está transmitindo a doença, ele tem essa bactéria no corpo dele, porém ele não tem nenhum sinal e sintoma. E aí esse é um dos motivos pelo qual se mudou o termo de DST para IST, porque nem sempre a gente vai ter sinais e sintomas associados. E a sífilis é um dos nossos melhores exemplos disso. Então a sífilis, né, essa infecção bacteriana sistêmica, crônica, né, então ela tem essa evolução sempre progressiva, então ela sempre vai evoluir. Ela vai evoluindo e se ela não for tratada, ela vai chegar nas nossas condições mais graves, né, no caso da neurosífilis, que é a condição mais grave de todas. Curável e exclusiva do ser humano. Quando ela não é tratada, ela evolui para esses estágios de gravidade variada, né? Então a gente vai falar basicamente nos 4 estágios da sífilis, né? A gente vai ter a sífilis primária, a sífilis secundária, depois a gente vai ter a fase da latência e depois a gente vai ter a sífilis terciária. Essa cronologia da sífilis ela é extremamente variável, né? Infelizmente, nem todos os nossos pacientes eles vão evoluir certinho, sífilis primária, secundária, latência, terciária, não. Tem pacientes, por exemplo, que ele pode já ir direto para a terciária, ou paciente que pode ter direto a secundária, ou ter a primária e a secundária concomitantemente, então é extremamente variável, por isso da necessidade de a gente saber bastante sobre essa sintomatologia para conseguir diagnosticar o mais precocemente possível. E pode acometer vários órgãos e o sistema do corpo, né, todos os sistemas do corpo. A sífilis ela tem essa tendência de primeiro iniciar como uma infecção local e depois passar a ser uma infecção sistêmica. Quando ela passa a ser uma infecção sistêmica, ela já está em um estágio muito grave. O tratamento ele é mais incisivo, é um tratamento com uma quantidade de antibiótico muito alta, necessitando até mesmo da internação do paciente, né? Lembrando que nas fases iniciais, a gente vai falar certinho desse tratamento, mas nas fases iniciais o tratamento é feito na UBS, ele é feito na unidade básica de saúde, então ele é feito lá próximo da casa do paciente, ele não tem necessidade de internação. Já nessas fases terciárias, essas fases tardia e tudo mais, já é um tratamento a nível intra-hospitalar, no qual o paciente vai ter que ficar internado, por exemplo, durante 14 dias. Então, isso já vai modificar o seu estilo de vida e tudo mais. Então, definição básica. A etiologia, né, como eu já falei, é uma doença muito
muito antiga, que foi descoberta em 1905 e é causada por essa bactéria Treponema pallidum, e o Treponema pallidum ele é uma espiroqueta, então ela é uma bactéria na forma de espiral, bem exatamente como estava no inicinho lá da capa da nossa aula de hoje. A maioria das pessoas com sífilis, elas vão ser assintomáticas, né? Então, como eu falei, ela é essa doença que tem essa tendência a ficar em latência. Tanto é que ela vem e volta, ela vem e volta. E nesses períodos de latência, são assintomáticas. Quando apresentam sinais e sintomas, muitas vezes eles podem não ser percebidos ou valorizados, principalmente a sífilis primária. Então, a sífilis primária, ela vai ter aquela lesão única, normalmente limpa, indolor, sem odor, e muitas vezes o paciente não vai perceber. E quando ele percebe, ele não dá muito valor, ele não valoriza, e ela tem essa tendência de ser reversível, então ela vai sumir espontaneamente, e isso dá falsa impressão de cura para os nossos pacientes. E aí podem, sem saber, transmitir essa infecção para suas parceiras sexuais e parceiros sexuais, e quando não tratada, a sífilis ela vai evoluir para essas formas graves, comprometendo principalmente o sistema nervoso e o sistema cardiovascular. Vocês vão ver que daqui para frente a gente vai falar muito dessa questão, que se for para a forma grave, preocupação, sistema cardiovascular e principalmente o sistema nervoso central, tanto é que no finalzinho da aula a gente vai finalizar falando exclusivamente da neurosífilis, que é a forma mais grave da doença. Na gestação, a sífilis ela pode apresentar consequências severas, como abortamento, prematuridade, natimortalidade, manifestações congênitas precoces ou tardias e também a morte desse recém-nascido. E aí, só um pouco dessa questão epidemiológica, né? Então, eu comecei falando que a gente está numa reemergência dessa doença. E sim, essa reemergência, ela é nítida, ela é gritante e a gente precisa fazer algo frente a isso, né? Então, nós, enquanto profissionais, a gente deve estar apto a reconhecer essas manifestações clínicas, conhecer os testes diagnósticos, né? O diagnóstico da sífilis, infelizmente, ele não é um diagnóstico simples, ele é um diagnóstico que precisa muito de uma visão crítica, de uma visão ampla, porque ele não é um diagnóstico no qual eu vou pegar um único exame, vou analisar esse único exame, pronto, está diagnosticado. Não, a gente tem vários exames que devem ser feitos, sem contar também a observação dos sinais e sintomas desse paciente, a observação até mesmo da vida pregressa desse paciente, porque essa questão da vida pregressa dele é bem importante no sentido depois do tratamento, porque dependendo de quanto tempo ele está com a doença, a gente vai ter uma abordagem no tratamento, né? A gente vai trabalhar no sentido de sífilis precoce e de sífilis tardia. Conhecer esses testes, né, principalmente saber interpretar o resultado do exame, né, para o diagnóstico. Vocês vão ver também que em alguns casos o diagnóstico ele pode estar positivo, mas o paciente não está com a doença, ele está, por exemplo, com uma cicatriz imunológica por já ter tido a doença antes, né? Eu acho que eu não comentei com vocês, mas a sífilis ela é uma doença que ela é curável, porém ela não dá imunidade constante para esse paciente. Então, o paciente que teve a sífilis uma vez, ele vai ter sífilis 2, 3, quantas vezes ele sentir vontade, quantas vezes ele foi exposto. Então, infelizmente, ele não vai deixar o paciente imune à doença. E aí a Organização Mundial de Saúde, ela estima que a ocorrência da sífilis, né, complique 1 milhão de gestações por ano em todo o mundo, levando a mais de 300 mil mortes fetais e neonatais e colocando em risco o risco de morte prematura em mais de 200 mil crianças, né? Então a nossa preocupação hoje, infelizmente, é com essa questão. A gente se preocupa hoje muito com essa questão da sífilis congênita, e no Brasil, nos últimos 5 anos, foi observado um aumento constante no número de casos de sífilis em gestações, sífilis congênita, sífilis adquirida, e esse aumento está atribuído em parte na elevação dos números de testagem. Então hoje a gente consegue diagnosticar mais, mas mesmo assim teve um aumento, decorrência também da disseminação dos testes rápidos, mas também a diminuição do uso de preservativos, né? A questão do uso do preservativo, ele está sendo cada vez mais falado, tanto é que hoje a gente usa a questão do termo de preservação combinada, né? Então, não só mais o uso da camisinha, seja ela masculina, feminina, mas a gente tem que ter uma visão mais ampla dessa questão, dessa prevenção, e infelizmente ainda tem pessoas que associam
o uso do preservativo somente para se prevenir uma gestação indesejada, né? E, desculpem o termo, mas esse é um dos nossos males, o menor, né? A gente tem muito mais preocupação com as infecções sexualmente transmissíveis. E também, né, a redução da administração da penicilina na atenção básica. Teve um tempo que a penicilina ficou até em falta, mas agora já está regularizado. Tem também um pouco do medo, tem muito profissional que tem medo de administrar penicilina por causa de reações alérgicas ou reações adversas, mas não precisa ter esse medo. A gente tem chance de ter uma reação alérgica, por exemplo, o nosso maior medo de todos, que seria a reação anafilática, né? Esse é o maior medo que a gente tem, paciente fazer um edema de glote, ter uma asfixia importante. Então, tem esse risco? Sim, tem esse risco. Ele é grande? Não, na verdade ele é muito, muito pequeno. Outros medicamentos que a gente faz uso na nossa casa tem muito mais chance de dar uma reação anafilática do que a penicilina. Então, precisa se fazer esse tratamento da sífilis primária e secundária ali a nível de atenção básica e sem ter medo, porque o paciente ele pode ter esses riscos, mas eles são mínimos. E também, né, melhor dizendo, além ele tem esses riscos, mas ele vai estar tendo esse risco junto a profissionais de saúde, junto a profissionais que são preparados para entrar com alguma intervenção. Então, isso minimiza mais ainda as chances de óbito, por exemplo. Isso aí são alguns dados do último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, né? E aí é só recordando, né, a sífilis, ele é uma doença de notificação compulsória, ou seja, temos essa obrigatoriedade de notificar a sífilis, e aí ela passou a ser a sífilis congênita, ela passou a ser uma notificação compulsória em 1986, depois, em 2005, a sífilis em gestantes também passou a ser notificação compulsória, e em 2010 a sífilis adquirida passou a ser notificação compulsória. Ou seja, resumindo tudo isso, toda e qualquer manifestação de sífilis hoje tem que ser notificada, não somente a congênita, não somente a adquirida, não somente a em gestantes. Então, todas elas necessitam ser notificadas. E em 2018, né, os nossos dados do ano passado foram notificados ao SINAM, o Sistema Nacional de Agravos de Notificação, 158 mil casos de sífilis adquirida, mais de 62 mil casos de sífilis em gestantes e mais de 26 mil casos de sífilis congênita e 241 óbitos por sífilis congênita. Então, bem importante esses números muito altos, né? Se a gente for somar todos esses números, são números muito altos. Esse número de óbito de 241 é um número de óbito importantíssimo, lembrando que quando a gente pensa em uma gestante, ela tem que ter feito pré-natal. Se a gestante chegou no momento do parto sem ter tido tratamento ou diagnóstico da sífilis, significa que ela não fez pré-natal. Então a gente já vê assim um problema alarmante, um problema que ele deixa de ser só o diagnóstico da sífilis, passa a ser também a adesão dessa gestante ao pré-natal, né? Então, e se vê também que a gente está tendo uma adesão falha ao pré-natal. E aí, como se dá essa transmissão da sífilis, né? Então, a transmissão, ela se dá principalmente por contato sexual, né? A gente tem também a transmissão, por exemplo, por transfusões sanguíneas, mas como vocês sabem, essa questão de transfusão no nosso país, ela é bem controlada, né? Então, tem essa chance de transfusão, tatuagens, mas é mínima, né? O forte mesmo da transmissão da sífilis é por contato sexual. Ela também pode ser transmitida verticalmente, né? Da mãe para o feto, que é outra forma importante, e de uma mulher com sífilis não tratada ou tratada de forma inadequada. A transmissibilidade da sífilis é maior nos estágios iniciais, né? Porque significa que esse paciente ele vai estar com a maior quantificação do treponema, né, sem contar que vai ter lesões mucosas e cutâneas, né? Então, lá na sífilis primária, a gente vai ter uma lesão normalmente única lá no local da inoculação. Então, essa lesão, ela é cheia do treponema pálido, ela é cheia dessa bactéria. Então, fica mais fácil essa transmissão. Já na sífilis terciária, lá no seu estágio final, a gente não vai ter lesões. Então, se não tem lesões, ela se torna um pouco mais dificultada a transmissão, mas não significa que não seja possível transmitir. Essa maior transmissibilidade, né, como eu já disse,
vai explicar-se pela riqueza desses treponemas nas lesões, comum na sífilis primária e na secundária, e essas espiroquetas elas vão penetrar diretamente nas nossas membranas mucosas e vão entrar também por abrasões na pele, então, principalmente na questão da transmissão sexual, né? Então, no momento de uma relação sexual, vai ter abrasões, essas pequenas lesões servem para o treponema entrar dentro do nosso corpo. Essas lesões, elas se tornam mais raras, né, ou inexistentes, de acordo com o segundo ano da doença. Em gestantes, a taxa de transmissão vertical da sífilis para o feto é de até 80% intraútero, lembrando que estamos falando de uma gestante sem tratamento, tá? Os gestantes que passam pelo tratamento e passam pela cura têm chances do feto nascer sem absolutamente nada. Essa forma de transmissão, ela ainda pode ocorrer durante o parto vaginal, né, se a mãe apresentar uma lesão sifilítica, e a infecção fetal ela é influenciada pelo estágio da doença na mãe, maior nesses estágios também primário e secundário, e pelo tempo em que o feto foi exposto, e tal acometimento fetal provoca entre 30% a 50% de óbitos intraútero durante o parto, como pré-termo, né, parto pré-termo, então esse neném nascer prematuro, e morte também neonatal. A classificação clínica da nossa sífilis, né? Então, a sífilis, como eu já venho falando, ela vai ser dividida em estágios, né? E esses estágios vão orientar o nosso tratamento, vão orientar também o nosso monitoramento. Então, a sífilis, ela pode ser recente ou ela pode ser tardia. A sífilis recente vai ser primária, secundária e vai ter essa fase de latência recente. A sífilis tardia vai ser latente tardia e a terciária, a recente, tem duração de até 2 anos e a tardia vai ser por mais de 2 anos, mas essa fase de latência da sífilis, ela pode durar décadas, 20, 30, 40 anos, paciente transmitindo a doença, porém sem apresentar uma sintomatologia aparente. A sífilis primária agora, né, vamos diferenciar esses sintomas. Então, tem esse tempo de inoculação de 10 a 90 dias, mas a média é de 3 semanas. Então, a pessoa ela se infectou e ela pode demorar até 3 semanas para apresentar a doença. A primeira manifestação ela é caracterizada por meio dessa úlcera rica em treponemas. Então, essa lesão, como vocês estão vendo na imagem, ela é rica em treponemas, em bactéria. Essa lesão, a gente costuma chamar ela de cancro duro, né? Por que cancro duro? Porque ela é uma lesão limpa. Mas como assim, né? Uma lesão rica em bactérias e a gente fala que é uma lesão limpa. A gente fala que é uma lesão limpa no sentido de que é uma lesão que ela tem essa aparência mais durinha, ela é uma lesão sem secreção, ela é uma lesão que não coça, que não arde, que não dói e que não tem odor. Ou seja, é uma lesão que não vai causar absolutamente nada no paciente, nenhum incômodo nesse paciente. Então, essa base definida, endurecida, fundo limpo, que ocorre no local da entrada, né? Então, normalmente vai ocorrer no local, vai ocorrer no pênis, na vulva, vagina, colo uterino, ânus, boca. Então, no local aonde essa bactéria, entrou, né? E aí vai ser denominada de cancro duro. Essa lesão primária, ela é acompanhada de linfadenopatia regional, né? Então os linfonodos regionais vão ficar edemaciados, vão ficar entumecidos. Então normalmente os linfonodos da região, os próximos, né? Então, por exemplo, se teve essa infecção a nível de órgãos genitais, os linfonodos inguinais vão ficar bem edemaciados, doloridos, mostrando que ali tem uma infecção acontecendo. A sua duração pode variar muito, mas em geral vai durar de 3 a 8 semanas e ela vai desaparecer sozinha. E aí muitas vezes pode acontecer desse paciente nem perceber, ou se ele perceber, ele pode pensar que não é nada, ele pode pensar, foi em um momento de empolgação, eu acabei me machucando, foi em alguma outra situação que eu me machuquei nesse sentido, e aí ele acaba não dando valor, porque se não dói, se não coça, se não arde, se não tem secreção, se não tem odor, sim, não vai incomodar. E aí ele não vai dar valor nessa lesão e, infelizmente, ela vai acabar evoluindo depois que ela desaparecer. A sífilis agora secundária. Então, ela vai ocorrer em média 6 semanas a 6 meses depois da cicatrização do cancro, né? Então, aquele cancrozinho lá, ele vai desaparecer sozinho, sem usar nenhuma medicação. E aí, depois disso,
ela vai voltar na sua forma secundária. Essas podem ser recorrentes ou subsequentes ao secundarismo, né? E podem ocorrer em um período de até 2 anos, então a média é que apareça entre 6 semanas e 6 meses, mas em até 2 anos a gente pode ter o aparecimento dessa sífilis secundária. Inicialmente vai apresentar erupção macular, eritematosa pouco visível, e principalmente no tronco e na raiz dos membros, então o local onde mais vai aparecer essas lesões sifilíticas do período secundário vai ser palma das mãos, planta dos pés e também toda a região do tronco, então vão ser lesões que agora já vão dar um incômodo um pouco maior, elas podem ter um certo prurido, o paciente pode ficar com edema a nível de planta dos pés, a nível de palma das mãos, então ele pode ter um certo edema e um certo prurido, sem contar que é um local mais aparente, é um local que vai incomodar mais, e é justamente nesse momento que o paciente procura o serviço de saúde, porque ele se sente incomodado com isso. A sintomatologia, ela também vai desaparecer em algumas semanas, independente de tratamento, e de novo vai trazer essa falsa impressão de cura. E aí toda erupção cutânea sem causa determinada, ela deve ser investigada para esses testes de sífilis. Então, todo e qualquer paciente que chega com alguma lesão para a gente, e essas lesões não têm uma causa, não sabe o porquê, então são lesões palma de mãos, planta de pés, é interessante fazer a investigação, que pode ser que seja uma sífilis secundária. E aí temos essa fase da latência, né? Então o nosso paciente, ele não vai evoluir para a sífilis terciária sem antes passar pela essa latência. Então o tempo que ele vai ficar nessa fase de latência vai depender, vai variar bastante. Como eu disse, a sífilis é uma doença que ela não vai seguir uma cronologia muito certa. Vai depender muito do sistema imunológico do paciente. Então, por exemplo, pacientes HIV positivo e com sífilis. Esses pacientes, ele tende a passar por todas as fases muito rapidamente e chegar lá na sífilis terciária de maneira muito mais abrupta. Em contrapartida, um paciente que tem um sistema imunológico adequado, não tem nenhuma doença de base, ele pode ficar muito mais tempo nessa fase de latência antes de chegar lá na fase da terciária. Então, essa fase de latência, como o nome diz, é um período que não se observa nenhum sinal e sintoma. A doença está literalmente dormindo. O diagnóstico ele se faz exclusivamente pela reatividade dos testes treponêmicos e não treponêmicos, que vai ser a nossa forma de diagnóstico. A maioria dos diagnósticos vai ocorrer nesse estágio também, né? A sífilis latente, ela é dividida tanto nessa fase recente quanto nessa fase tardia. Então, recente quando é menos de 2 anos, tardia com mais de 2 anos. E aproximadamente 25% dos pacientes não tratados, eles intercalam essas lesões de secundarismo com períodos de latência durante 2 anos de infecção. Então, vai ter essas lesões lá da secundária, fica latente, volta as lesões da secundária, fica latente. Então, a sífilis ela sempre vai ter essa questão, né, de períodos de latência e sintomas, latência e sintomas. E aí, agora a gente chega na sífilis terciária, que é a fase mais grave dessa doença. Ela vai ocorrer aproximadamente em 15 a 25% das infecções não tratadas, após um período variável de latência, né? Como eu disse, pode ser entre 2 a 40 anos depois do início da infecção, 2 a 40 anos depois que o paciente entrou em contato a primeira vez com essa bactéria. E aí, a inflamação causada pela sífilis, ela pode provocar destruição tecidual. Então, lá no comecinho eu falei para vocês da questão que ela vai ser primeiro infecções locais e depois infecções sistêmicas, né? Então, como vocês podem ver, aqui na fase terciária a gente vai ter a nível cutâneo, a nível ósseo, a nível cardiovascular e a nível neurológico. As manifestações cutâneas vão ser essas lesões gomosas e nodulares de caráter destrutivo, como está aí na imagem. Questões ósseas, então a gente vai ter periostite, ou seja, inflamação do periósteo, osteotite gomosa e também esclerosante e também artrites, então vai acometer todos os sistemas. A nível cardiovascular, a gente pode ter um aneurisma de aorta devido à sífilis, né? Especialmente na sua porção torácica. Então, na porção torácica ali da aorta,
pode ser que tenha um aneurisma importante, e como a gente sabe, um aneurisma de aorta é algo que a gente tem medo, e é algo que a gente deve ter medo, né, porque se a gente tiver um rompimento de um aneurisma de aorta, infelizmente é uma condição assim, extremamente grave. E aí a gente chega na questão neurológica. A questão neurológica é a mais importante de todas, é a nossa forma mais grave de sífilis. Então, o paciente ele pode ter uma meningite, ou seja, uma inflamação das meninges pelo treponema pálido, pode ter bombas no cérebro ou na medula, pode ter atrofia do nervo óptico. Essa questão da atrofia do nervo óptico é importante, o paciente ele fica com muita dificuldade visual e às vezes por essa dificuldade visual ele é diagnosticado com relação a sífilis. Pode ter lesão no sétimo par de nervo craniano, né? Então o sétimo, que vai ser esse nervo que vai inervar toda a nossa face, então esse nervo ele pode ficar destruído. O paciente pode ter manifestações psiquiátricas, pode ter essa complicação que a gente chama de tabes dorsalis, que nada mais é do que a deterioração dos nossos neurônios. Então imaginem só, neurônios sendo deteriorados, ou seja, a gente está perdendo a comunicação dos membros com o cérebro e do cérebro com os membros. Então isso é bem importante. Pode ter quadros demenciais como a paralisia geral. E aí, os nossos métodos diagnósticos. Então, tranquila essa parte de sintomatologia, né? As fases, cada um com seus sintomas específicos. E agora a gente precisa diagnosticar. Quanto mais cedo faz esse diagnóstico da sífilis, mais tranquilo o tratamento, porque vai ser um tratamento com uma dose bem menor. E quanto mais tardiamente, mais sintomas esse paciente vai ter. Talvez ele vai ficar com sequelas e também vai ser um tratamento um pouco mais intenso. Então, os testes realizados para diagnosticar a sífilis, né, eles vão ser divididos em duas categorias básicas, que vai ser os exames diretos e os testes imunológicos. Os exames diretos a gente vai usar menos e os testes imunológicos vai ser aquele que mais vai ser utilizado. E aí, os nossos exames diretos nada mais é do que realizar pesquisa da detecção do treponema pálido em amostras coletadas diretamente dessas lesões. Esses são pouquíssimos utilizados, por quê? O treponema pálido ele tem dificuldade de crescimento em cultura. Ele demora muito, é difícil fazer com que ele cresça em culturas. Então seria um exame que ia demorar e tudo mais. E a gente tem outros muito mais específicos e muito mais eficazes. Então acaba que os exames diretos quase não são utilizados. E aí a gente chega nos testes imunológicos. Os testes imunológicos, sim, são os que a gente mais vai utilizar e eles vão ser divididos nessa questão de treponêmicos e não treponêmicos. E aí esses testes, eles são os mais utilizados e vai ser a realização de pesquisa de anticorpos na amostra de sangue total, no soro, no plasma, até mesmo em líquor, né? Então, quando a gente pensa no diagnóstico da neurosífilis, a gente precisa fazer a pesquisa desses anticorpos lá no líquido cefalorraquidiano, então a gente vai pesquisar anticorpos. Na pesquisa desses anticorpos, a gente divide ele em treponêmicos e não treponêmicos. Vamos falar um pouquinho de cada um. Então, os treponêmicos, né, como o nome já diz, eu vou pesquisar anticorpos específicos para o treponema pálido. Então, aqueles anticorpos que eu só tenho se o paciente tiver com o treponema pálido no corpo dele. São os primeiros a se tornarem reagentes, então no início da infecção ele é bem específico, pode ser realizado como primeiro teste ou como teste complementar, mas essa questão de complementariedade, vocês vão ver que acontece sempre, porque como eu disse, é difícil fazer o diagnóstico da sífilis, não é tão simples, não é tão fácil, então é importante que o profissional ele tenha essa questão de pedir 2 exames, além de observar a história pregressa, além de observar as manifestações do paciente. Em 85% dos casos, permanecem reagentes por toda a vida, né, mesmo após o tratamento. Então, foi aquilo que eu falei para vocês da cicatriz imunológica. Então, uma vez o paciente foi exposto à sífilis, ele vai ficar com essa cicatriz imunológica, então sempre vai dar reagente, mas não são indicados, por isso que eles não são indicados no monitoramento da resposta ao tratamento, porque ele vai dar positivo mesmo após a cura do paciente. Então, os que a gente tem hoje, a gente tem os testes rápidos, que já estão sendo bastante utilizados, que eles ficam prontos em 30 minutinhos, tem os testes de hemoaglutinação, tem o teste de imunofluorescência indireta, que é o FT-ADS, esse vai ser bastante utilizado, então utiliza bastante o FT-ADS junto com o VDRL, que é muito conhecido, então os dois juntos conseguem fazer um diagnóstico bem certeiro. Tem também
os ensaios imunoenzimáticos. E agora os nossos testes não treponêmicos, né? Então esses testes eles vão detectar agora anticorpos anticardiolipinas, que não são anticorpos específicos do antígeno treponema pálido. Permite uma análise qualitativa e quantitativa, e uma vez observada essa reatividade no teste, a amostra ela deve ser diluída em um fator de 2 de diluição, até que a última diluição em que não haja mais a reatividade do teste, né? E o resultado final ele vai dar para a gente nesses títulos, né? 1:2, 1:4, ou seja, quantas vezes esse soro foi diluído. E os testes não treponêmicos, eles são utilizados para o diagnóstico, como primeiro teste ou como teste complementar, e agora sim o não treponêmico ele é utilizado para o monitoramento e para saber se o paciente realmente chegou à cura. E aí a queda desses títulos, né, ele é indicativo de sucesso para esse tratamento. Os testes não treponêmicos, eles são mais comumente utilizados, né, no nosso país, principalmente o VDRL. E quem aí trabalha principalmente junto a gestantes sabe que o VDRL ele faz parte do nosso cronograma tradicional de exames que toda gestante tem que fazer dentro do seu pré-natal, tanto é que ela vai fazer o VDRL no primeiro trimestre de gestação e no segundo trimestre de gestação. Os resultados falso-reagentes, eles ainda são raros, mas podem acontecer, né? Muito difícil, mas quem sabe, né? E aí esses anticorpos anticardiolipinas, eles podem estar presentes em outras doenças. Então, por isso é sempre importante realizar os testes treponêmicos e os não treponêmicos para a definição laboratorial desse diagnóstico. Então, faz teste treponêmico, faz o não treponêmico, ou seja, faz o ATP-HBS e faz também o VDRL e, além disso, observa a questão dos sintomas. Então, aqui essa imagenzinha, gente, é só para contextualizar um pouco melhor essa questão das diluições do VDRL, né? Então, vai diluindo, e aí ele vai dar pra gente essas titulações. Então, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, e aí significa que diluiu esse plasma e mesmo assim continuou encontrando o treponema pálido. E aí aqui esse quadrinho, que é até lá do PCDT, que vai demonstrar pra gente, né? Então, os não treponêmicos, a gente vai ter como principal o VDRL, que vai ser esse exame quantitativo, por isso que vai dar essa titulação. Eles são importantes para o diagnóstico e para o monitoramento da resposta ao tratamento. Os treponêmicos, a gente vai ter o FT-ABS, que vai ser o principal deles, que vai ser, que são os primeiros a se tornarem reagentes, na maioria das vezes vai permanecer por toda a vida e são importantes para o diagnóstico, mas não são indicativos de resposta ao tratamento. E aí só uma atençãozinha aí pra gente, que é com relação ao diagnóstico, que ele vai exigir a correlação entre esses achados clínicos, né? Tô falando isso o tempo todo na cabeça de vocês, porque precisa fazer essa correlação. Não adianta querer pegar um único diagnóstico e fechar para o paciente. O histórico das infecções passadas, a investigação da exposição, e aí essa presença de sinais e sintomas compatíveis com a sífilis favorecem essa suspeição clínica e, entretanto, não há um sinal ou sintoma de patogonômico, né? Ou seja, não tem um sinal de sífilis que fala, olha, essa lesão só tem a pessoa que tem sífilis. Então, infelizmente, eu não tenho, são sintomas, de certa forma, inespecíficos, e isso acaba um pouco dificultando o nosso diagnóstico. E agora a fase do tratamento. Então, o tratamento vai ser medicamentoso com a nossa benzilpenicilina benzatínica, né? Então, essa é a principal forma de tratamento. A gente tem algumas outras opções, ou melhor dizendo, mais 2 outras opções de tratamento, que não seria o ideal, mas como a gente sabe, existem pessoas que têm alergia à penicilina. Então, pessoas que têm alergia à penicilina, infelizmente, a gente tem que buscar outra alternativa. Mas se a pessoa não tem alergia à penicilina,
ela vai ser a mais utilizada de todas, ela é o nosso padrão ouro de tratamento, então é uma medicação que, de certa forma, ela tem um custo interessante, não é uma medicação extremamente cara, então por ter esse custo razoável, esse custo bem tranquilo para a gente, ela vai ser muito utilizada e ela é eficaz, ela tem muita eficácia no tratamento da sífilis, tanto é que a gente não tem treponema pálido resistente à penicilina, então não existe ainda bactérias resistentes à penicilina, isso é maravilhoso para a gente. E aí as outras opções para não gestantes, né, como eu disse, pode ser a doxiciclina e também a ceftriaxona, tanto para gestantes quanto para pacientes que são alérgicos à penicilina. E devem ser usadas somente em conjunto com um acompanhamento clínico rigoroso, porque a penicilina a gente tem uma garantia muito grande de cura. Porém, com a doxiciclina ou a ceftriaxona, a gente tem um pouco de ter um acompanhamento mais severo, porque pode ser que essas duas medicações não sejam suficientes. Gente, só um minuto, tem uma pergunta. Quando tem um resultado treponêmico, como teste rápido reagente, posso entregar o laudo de resultado ao paciente ou devo encaminhar para realizar o teste não treponêmico? Olha, é interessante realizar os outros testes, tá? Somente com o teste rápido, né, que vai ser esse teste treponêmico, já tem, né, um parâmetro importante, mas é importante fazer o não treponêmico e fazer essa observação. Esse paciente, ele tem uma lesão primária? Esse paciente, ele tem, por exemplo, algum exame que comprove que nos últimos 2 anos ele não tinha a doença? O que seria isso? Isso é uma coisa que a gente pode utilizar também. Então, esse paciente, suponhamos que seja uma mulher, e nos últimos 2 anos ela teve uma gestação. Nessa gestação, ela fez VDRL, tanto no primeiro trimestre quanto no terceiro trimestre. Então, eu tendo esse resultado do VDRL dela de 1 a 2 anos atrás, me comprova que a sífilis dela é uma sífilis recente. Então, pode ser que é mais uma forma de comprovar que o paciente tem a doença. Outra coisa também, se o paciente fez doação de sangue, então, se ele fez doação de sangue, ele tem como me comprovar que deu tudo certo nessas doações deles, também me prova que esse paciente está com uma sífilis recente. Então, também já é uma questão a mais para confirmar esse teste rápido. Mas é interessante observar tudo isso e pedir também o não treponêmico. E aí, devido ao cenário epidemiológico atual, né, recomenda esse tratamento imediato. Então, diagnosticou, inicia o tratamento com a benzilpenicilina benzatínica, né, nossa famosa Benzentacil, que o povo tem muito medo dela, mas a gente tem até alguns detalhezinhos para tentar fazer com que ela não fique tão dolorosa. E aí, após apenas um teste reagente para a sífilis, e nas seguintes situações. Então, até respondendo melhor essa questão, né? Então, se o nosso paciente, se é gestante, só teve o teste rápido, já inicia o tratamento, tá? Porque é gestante, é um grupo de risco, é um grupo, melhor dizendo, de vulnerabilidade, né, gente? Outra terminologia que está mudando, né? Já mudou o IST, agora essa também a gente já quase não anda falando mais grupo de risco, e sim grupo de vulnerabilidade. Então, se é gestante, já inicia tratamento. Se é vítima de violência sexual, inicia. Pessoas com chance de perda desse segmento, então, por exemplo, moradores de rua, pessoas dependentes de drogas, então dependentes químicos, que a gente sabe que tem uma maior dificuldade de adesão aos tratamentos, mesmo se eu tiver só um teste rápido positivo, já inicio o tratamento dele, porque é um paciente que eu sei que ele pode sumir e nunca mais voltar na minha unidade. Pessoas com sinais e sintomas da sífilis primária ou secundária, então aquela questão que eu estava explicando, que eu sei que ele tem uma sífilis recente, é uma sífilis que ela foi adquirida nos últimos 2 anos, e pessoas sem diagnóstico prévio da sífilis. O fato de realização do tratamento com pessoas com um teste reagente para a sífilis não inclui essa necessidade, né? Mas é importante a gente observar todo o panorama clínico. E para os pacientes sintomáticos com suspeita de sífilis primária e secundária e impossibilidade de realização de qualquer teste diagnóstico, recomenda-se o tratamento empírico, né, imediato,
para essa sífilis recente. Então, se eu não tenho condição de fazer um não treponêmico, então inicia. Infelizmente, né, a gente não tem essa condição, já inicia o tratamento. E aí, a aplicação, né, a administração dessa medicação. Então, primeira coisa, se é sífilis primária ou secundária, tratamento feito totalmente na unidade básica de saúde, sem medo nenhum. Não precisa ter medo de fazer essa administração em unidade básica, tá? Então, ela vai ser administrada intramuscular, essa é a nossa recomendação, então ela pode ser intramuscular, e lá nos casos graves, ela pode ser endovenosa também, mas aqui nesses estágios iniciais, intramuscular é suficiente. A região de preferência vai ser a ventroglútea, né? Porque ali a gente não vai ter nervos importantes, além de ser um local onde eu quase não tenho tecido subcutâneo e vou ter uma musculatura mais importante. Os outros locais, caso não tenha necessidade de fazer na região ventroglútea, como eu até coloquei aí nas imagens para vocês, pode ser feito no vaso lateral da coxa, porque o vaso lateral eu também não tenho a questão de ter nervos importantes, ou então, em última opção, eu tenho a questão do dorso glúteo. Então, a localização do dorso glúteo, a gente vai fazer aquela linha imaginária no glúteo do paciente e vai fazer sempre no quadrante superior externo, né? Porque é o local onde eu tenho maior segurança de não pegar o nervo ciático, né? Nervo esse que vai inervar os nossos membros inferiores. Então, uma lesão em nervo ciático, eu vou estar lesionando a comunicação do meu membro inferior ao cérebro e do cérebro ao membro inferior. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa administração. Então, sempre lembre dessa regrinha básica que serve para toda a intramuscular, né? Toda a intramuscular, a gente pensa primeiro ventroglútea, depois vaso lateral e depois dorsoglúteo. A questão agora do tratamento, as doses, né? Quantas doses vão ser feitas e a quantidade. Então, a sífilis recente, que pode ser a primária, a secundária ou a latente recente, ou seja, 2 aninhos só de infecção. Então, a gente vai utilizar penicilina benzatínica, 2,4 milhões de unidades internacionais intramuscular em dose única. O que seria essa dose única? Uma vez só. O paciente ele vai lá na unidade, ele vai tomar essa medicação uma única vez e ele vai estar curado da sífilis, né? Claro que depois tem que fazer o rastreamento, tem que confirmar essa cura, mas espera-se que com isso ele fique curado da doença. A gente então vai administrar 1,2 milhões em um glúteo e 1,2 milhões no outro glúteo. Isso já é suficiente, é importante fazer essa divisão, porque os 2,4 milhões em um só glúteo fica uma quantidade muito alta, então a gente divide em 2. Quando é gestantes, né, a gente pode utilizar, a outra alternativa que a gente tem, exceto para as gestantes, que vai ser a doxiciclina, que vai ser 100 miligramas de 12 em 12 horas, via oral por 15 dias. Então, é um pouco complicado essa questão de ser via oral, porque o nosso paciente ele vai para casa e ele vai tomar esse medicamento em casa. Então, é um pouco mais difícil eu ter esse controle se ele tomou essa medicação certinho. E aí, o segmento, né, vai ser realizar testes não treponêmicos trimestrais para saber se esse paciente realmente evoluiu para a cura. A sífilis tardia, então a sífilis latente tardia, ou então a sífilis terciária. A gente vai utilizar agora de novo a benzilpenicilina, 2,4 milhões de unidades internacionais intramuscular, uma vez por semana durante 3 semanas. Então, 3 semaninhas, uma vez na semana ele vai lá. O que é o interessante? Que a gente oriente esse paciente a ir no mesmo dia. Então, se o paciente ele iniciou o tratamento dele numa quarta-feira, as outras 2 doses na quarta-feira também. Se esse paciente fizer só uma dose e desaparecer do mapa, quando ele voltar, se por acaso ele voltar, o esquema começa do zero. O paciente fez 2 doses e sumiu. Quando ele voltar, se ele voltar, o esquema começa do zero de novo, tá? E aí a dose total vão ser 7,2 milhões de unidades internacionais. Isso é o suficiente. Tem também a opção da doxiciclina, também a 100 miligramas, 12 em 12 horas, via oral, só que agora por 30 dias, não mais por 15 dias. E de novo a dificuldade será que esse paciente realmente está tomando a medicação adequadamente? A gente sabe que o paciente ele tem dificuldade de tomar
antibiótico por 7 dias, imagina por 30 dias, né? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande com isso. E também realizar os testes não treponêmicos para saber se o paciente foi curado. E agora, a neurosífilis, né? Como vai ser o tratamento dessa neurosífilis? Agora, a gente não vai usar mais a benzilpenicilina benzatínica, a famosa benzentacil. Não vai ser mais essa medicação, porque agora a gente precisa, né? Quando a gente fala de neurosífilis, significa que o treponema pálido, ele alcançou o nosso sistema nervoso central. Então, ele chegou ali no nosso líquido cefalorraquidiano. E aí, a benzilpenicilina benzatínica, ela não consegue atravessar essa barreira. Então, a gente vai precisar utilizar ou a potássica ou a cristalina, porque ela é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica. Então, tem que ser essa outra forma de penicilina, porque senão não vai resolver. O paciente com neurosífilis, ele vai precisar tomar 18 a 24 milhões de unidades internacionais, uma vez ao dia, endovenosa, administrada em doses de 3 a 4 milhões de unidades internacionais a cada 4 horas por infusão ou por infusão contínua durante 14 dias. Então, agora já não é mais tratamento de atenção básica, agora ele precisa do intra-hospitalar, porque ele vai ter que passar por uma internação de no mínimo 14 dias para curar a sífilis B. As alternativas vai ser a ceftriaxona, 2 miligramas, também endovenosa, uma vez ao dia, por 10 a 14 dias. E aí, para ter certeza desse diagnóstico, se o paciente foi curado da neurosífilis, agora a gente precisa fazer o exame do líquor. Então, a gente vai procurar o próprio treponema e também os antígenos desse treponema lá no líquido cefalorraquidiano do paciente, de 6 em 6 meses até a normalização. E aí, a benzilpenicilina é a única opção segura, né? Então, como eu falei, a gente tem as outras opções, mas precisa de um rigor um pouco maior. Já com relação à penicilina, não. A penicilina ela é muito segura nesse tratamento. Ela é eficaz e também é adequada para gestantes. Qualquer outro tratamento realizado durante a gestação deve ser com essa abordagem terapêutica da sífilis, é considerado um tratamento não adequado da mãe e, por conseguinte, o recém-nascido ele vai ser notificado, então vou ter que notificar esse RN e ele vai ser submetido aos exames e a resolução dos sinais e sintomas após o tratamento, caso esses tenham estado previamente presentes, é indicativo de resposta à terapia, ou seja, deu certo. E, no entanto, nesse monitoramento pós-tratamento para os testes não treponêmicos, é recomendado em todos os pacientes para determinar se ocorreu resposta imunológica adequada. Porque, como a gente falou, o treponêmico ele vai ficar reagente. Então, é o não treponêmico que vai me dar essa maior certeza. Só finalizando essa questão da administração da penicilina, né? Então, sempre lembrem, gente, de fazer uma boa diluição. Uma das coisas que faz a penicilina doer tanto, a benzentacil, a penicilina benzatínica doer tanto, é uma diluição inadequada. Então, sempre lembrem de fazer uma boa diluição dessa medicação. Lembrem que diluiu, administrou, então essa diluição ela deve ser feita no momento da administração, não existe diluir e deixar diluído, então eu diluo e já administro. Sempre lembre de fazer uma infusão contínua, tá? Não preciso fazer em bolos, né, bem rapidamente, não tem essa necessidade, então eu vou fazer de uma forma relativamente lenta, só que de maneira constante, tá? Então eu não posso parar, então no momento da administração eu não posso ficar parando, porque se eu fico parando, eu corro risco de obstruir. Depois eu vou ter que fazer uma força maior, o paciente vai sentir mais dor, tá? Outra coisa que faz com que o paciente sinta muita dor com relação à penicilina vai ser quando ele está com a musculatura muito enrijecida. Infelizmente, a gente sabe que o paciente ele fica nervoso. Por ele ficar nervoso nesse momento, ele fica com a musculatura do local extremamente contraída. Essa musculatura contraída, endurecida, faz com que a administração do medicamento se torne um pouco mais dolorido. Então, busquem técnicas com esse paciente para a gente às vezes pede o paciente para tentar virar os pés para o lado de dentro, é uma maneira de tentar fazer com que ele não fique com a musculatura enrijecida, porque se ele ficar relaxado, com a musculatura relaxada, não vai doer muito a administração. Outra coisa também, né, em casos
caso vocês tenham algum paciente assim que sente muita dor com essa administração, pode pedir o profissional médico para prescrever lidocaína injetável. E aí colocar lidocaína junto com a administração do medicamento é uma maneira também de minimizar a dor, tá? E aí a gente tem agora essa questão da reação de Hirschhammer. Essa reação de Hirschhammer, ela é uma reação que pode acontecer em alguns casos, a gente precisa estar ciente disso, porque às vezes o paciente vai chegar pra gente queixando isso daí, às vezes a gente não vai saber explicar, e também é importante a gente deixar isso claro para o paciente. O que seria essa reação? Então, foi uma reação descoberta por esse médico, Hirschhammer, que é um evento que pode ocorrer em até 24 horas após a primeira administração de penicilina. Então, suponhamos, segunda-feira, o paciente tomou a sua primeira medicação. No dia seguinte, ele vai amanhecer com uma piora do quadro dele. Então, ele vai amanhecer com muito mais sintomas, muito mais pior do que ele estava no dia anterior. E aí ela se caracteriza por essa exacerbação dessas lesões cutâneas com eritema, dor, prurido, mal-estar geral, febre, cefaleia, artralgia. E aí eles tendem a regredir entre 12 a 24 horas também após essa remissão, essa exacerbação desses sintomas, né? O que seria isso, assim, trocando em uma linguagem mais leiga? Sabe aquele ditado que as pessoas falam, eu vou dar um passo para trás para pegar um impulso? Seria isso. A doença é como se ela tivesse regredido, então piora os sintomas para chegar em uma melhora. Então, é muito simples, isso é normal de se acontecer, não é algo de se preocupar. Então, se por acaso o nosso paciente que começou o tratamento tiver uma piora, não se preocupa. Não significa que o tratamento está incorreto, não significa que o tratamento está sendo inadequado, só é uma reação normal de se acontecer, tá? Ela pode ser controlada com o uso de analgésicos simples, conforme a necessidade, e não tem precisão, não é preciso descontinuar o tratamento, não significa que é erro de tratamento. Os pacientes com prescrição de tratamento, eles devem ser alertados quanto à possibilidade de ocorrência dessa reação, então a gente precisa orientar que ele pode amanhecer no outro dia com essas reações, né, com essas sintomatologias, né, esse mal-estar, essa febre e tudo mais. Estes são muito raros de se acontecer e quando ocorrem, vão apresentar nessa forma de urticária ou esse exantema pruriginoso. Então, o paciente vai ter um certo prurido. Gestantes que apresentem uma reação pode ter risco de trabalho de parto prematuro pela liberação, né, de prostaglandinas. Então, por ter uma reação inflamatória, né, então vai liberar muitas prostaglandinas nesse corpo, pode ser que ela tenha um parto precoce. Entretanto, esses casos, a gestante não seja tratada adequadamente para a sífilis, é muito pior do que ela ter esse tipo de reação. Então, entre ela ser tratada e correr o risco de ter esse tipo de reação, é melhor que ela seja tratada. Lembrando que essa reação não vai acontecer em todos os casos, muito pelo contrário, ela é extremamente rara. A segurança, então, nessa administração, então a gente já vem falando, é seguro, tá, gente? Administrar penicilina é seguro em atenção básica, no intra-hospitalar, é uma medicação segura e a gente não precisa ter medo dessa administração. A possibilidade de reação adversa à penicilina, em especial as graves, que seria a nossa anafilaxia, é muito rara. A possibilidade dessa reação anafilática, ela é 0,002%, então é extremamente rara de se acontecer. E, assim, às vezes, como eu disse, outros medicamentos que a gente faz uso na nossa casa, até mesmo alimentos, né, frutos do mar, corantes, tem muito mais chance de dar uma reação anafilática do que a penicilina. E essa anafilaxia, né, ela não é exclusiva das penicilinas, então qualquer outra, a gente tem muitas outras questões que vão dar anafilaxia com muito mais frequência do que é o uso da penicilina, por isso que a gente tem que estar preparado para ter as intervenções adequadas caso o nosso paciente tenha uma reação anafilática, né? Então a gente vai utilizar basicamente a adrenalina, vai ser essa a nossa droga de escolha, adrenalina por via intramuscular, principalmente se o paciente estiver com essa reação anafilática, e além do uso da adrenalina, é importante também que a gente faça o uso de oxigenoterapia, então ofertar oxigênio para esse paciente vai ser muito importante. O monitoramento agora, já a gente caminhando para o fim, o monitoramento e do pós-tratamento, né? Então,
Para fazer esse monitoramento, a gente vai precisar dos testes não treponêmicos, no caso, o VDRL, que é o que a gente mais conhece. Deve ser realizado mensalmente nas gestantes e no restante da população a cada 3 meses, até completar 12 meses de acompanhamento. Então, 3, 6, 9 e 12 para a população em geral. Completou 12 meses após o tratamento, o teste não treponêmico continua dando negativo, beleza, esse paciente está curado da sífilis. A pessoa tratada com sucesso, ela pode ser liberada de novas coletas após um ano do tratamento, né? Após o tratamento. Entretanto, a aquisição de uma nova IST, especialmente a sífilis, é um fator de risco, né, para outras infecções sexualmente transmissíveis e deve ser fortemente considerada a realização de rastreamento de acordo com a história sexual e o gerenciamento do risco desse paciente. Então, é importante a gente frisar bastante com esse paciente, porque se ele teve sífilis, é porque ele estava praticando sexo de maneira sem segurança. Então, é importante demais a gente frisar com ele essa questão dessa prevenção combinada. Então, usar o preservativo adequadamente, não manter parceiras sexuais muito intensamente, né, uma quantidade muito grande, porque tudo isso é fator de risco para não só a sífilis, como todas as nossas outras ISTs. Os critérios, né, de rastreamento, né, então é importante de uma conduta ativa, né, então a ausência na redução dessa titulação em 2 diluições nesse intervalo de 6 meses ou 12 meses após o tratamento, ou também uma titulação em 2 diluições ou mais, ou persistência na recorrência desses sinais e sintomas. Então, se apareceu alguma dessas coisas, o paciente não está curado. Ele tem que voltar e ele tem que fazer o tratamento de novo. Por que será que ele não foi curado? Pode ser tratamento inadequado, né? Com o tratamento a nível de atenção básica intramuscular, é muito difícil ele não chegar à cura, porque tem um profissional ali administrando a dose certinha, é uma certeza que ele está tomando aquela dose. Mas, por exemplo, o paciente que fez o tratamento em casa por via oral, são pacientes que podem evoluir para esse grupo e acabam por não ter a cura da doença. E aí também é importante ver a questão dos nossos pacientes HIV positivos, tá? Que é um grupo especial que a gente tem dentro do serviço com relação à sífilis. E aí, só para a gente finalizar, a questão da neurosífilis, que vai ser a forma mais grave da doença. Então, ela atinge o sistema nervoso central e pode ocorrer já nas fases iniciais da doença. Então, vai depender se vai ser na fase inicial ou se vai ser na fase tardia, vai depender do sistema imunológico do meu paciente. Pacientes com HIV, por exemplo, podem evoluir mais rapidamente para neurosífilis. E aí, o paciente com essa neuroinvasão, ela pode ser transmitida, ela pode ser transitória, e não estar bem estabelecida, os preditores da sua persistência e do início dos sinais e sintomas. O comprometimento sintomático do sistema nervoso central vai ser nesses estágios tardios, quando não se tinha, ele pode ocorrer, né, em 5 a 10% de todas as pessoas, então é um pouco mais raro, e característico uma gama de sinais e sintomas, né, eu vou falar separadinho deles aqui. Então a gente vai ter o envolvimento ocular, porque vai danificar o nervo óptico, ou ter envolvimento auditivo, então o paciente vai perder a acuidade visual e a acuidade auditiva, pode ter paralisia geral, deficiência cognitiva, mudanças no comportamento, demência, depressão, mania, psicose, como as alucinações, dificuldade de memória, confusão mental, meningite sinfilítica, lesão meningovascular. Pode ter também o tabes dorsalis, que é aquilo que a gente já falou da destruição dos neurônios, goma sifilítica e epilepsia. E o diagnóstico vai ser com o VDRL agora feito no líquido cefalorraquidiano, então vai ter que fazer uma punção lombar nesse paciente, fez a punção lombar, colhe o líquido cefalorraquidiano e faz o VDRL no líquor. O tratamento vai ser a primeira escolha, penicilina potássica, né, como a gente já falou, 3 a 4 milhões de unidades internacionais, endovenosa, por infusão contínua, totalizando 18 a 24 milhões, e o alternativo, ceftriaxona, como também a gente já falou.
E aí o monitoramento também vai ser agora com o VDRL, só que no líquido cefalorraquidiano. Quando a gente não tem a neurosífilis, não tem necessidade de fazer punção em líquor, em punção lombar, desculpa, não tem necessidade de fazer essa pesquisa no líquor. Mas na neurosífilis, tudo vai ser pesquisa em líquor. E aí, para a gente finalizar, nesse finalzinho eu corri um pouco mais com relação ao tempo, é um assunto muito extenso, é um assunto que tem muita coisa a se falar, né, como vocês viram, principalmente na questão do tratamento e na questão do diagnóstico, né, diferenciar os tipos de sífilis é a parte fácil do negócio, né, o problema mesmo é com relação a tratamento e com relação a diagnóstico. Então, é um assunto muito intenso. Eu resolvi parar a aula aqui nessa questão da neurosífilis, para não ficar tão cansativo, não ficar muitas informações, assim, de maneira tão constante. A referência utilizada, como eu já falei para vocês, foi o PCDT, então esse protocolo clínico de diretrizes terapêuticas para a atenção básica das infecções sexualmente transmissíveis. É um protocolo magnífico, ele é de junho desse ano, então muito recente. Então, nossa aula foi inteira baseada nele. E aí, agradeço a todos pela participação. Se precisarem de material, só enviar e-mail. E aí a gente fica aí, talvez uma próxima aula, a gente falar dos nossos grupos alguns grupos que são algumas particularidades, né? Por exemplo, falar da sífilis na gestante, falar também da sífilis congênita. Então, a gente pode voltar com outras aulas desse assunto, só que falando dessas particularidades, como também paciente HIV positivo, tá? Muito obrigada a todos.